Bem-vindos ao Filodebates, o canal que transforma a imaginação em debates filosóficos. Nosso objetivo é estimular o pensamento crítico e o diálogo em relação a questões significativas para a humanidade. Os filodebates apresentados aqui são simplificações e podem não abranger todos os detalhes das visões dos filósofos discutidos. Recomendamos a leitura direta das obras desses pensadores ou consulta aos especialistas na área. A influência do mestre em Platão e Aristóteles, análise crítica por filodebates. Por meio de Platão, depois de Aristóteles e do neoplatonismo, o grande socratismo, por sua vez, abre uma história que é a da filosofia ocidental. Muito poucas doutrinas rejeitaram o patrocínio de Sócrates. Nos tempos helenísticos, apenas Epicuro ousa apelar da consciência mistificada para a sensação infalível, enquanto o protótipo socrático do sábio serve como tema para variações de tensão estoica, sutileza cética e humanismo ciceroniano. Mais tarde, Sócrates, anima naturaliter cristiana, foi facilmente batizado. Sua figura domina a tradição filosófica, de Montaigne a Descartes, de Rousseau a Hegel, de Kierkegaard a Merleau-Ponty. Filosofias se consolam por se contradizerem olhando para ele. Inspira até os clichês mais lamentáveis da filosofia escolar. Ele assombra Nietzsche, seu maior adversário. E também se pode encontrar algo secretamente socrático na denúncia das ilusões de consciência, que, de Marx a Freud, pareciam soar a sentença de morte do socratismo. Sócrates tornou-se o que nunca terminamos mais do que com a própria filosofia. Este filotexto explora a influência profunda e duradoura de Sócrates sobre Platão e Aristóteles, ambos pensadores da história ocidental. Ao analisar suas obras e filosofias, buscamos desvendar como o método socrático, sua ética e suas reflexões sobre a verdade, criando um legado que podemos sentir até os dias de hoje. Sócrates, 469–399 a.C., foi uma figura singular, um verdadeiro revolucionário do pensamento grego. Embora tenha iniciado sua vida profissional como escultor, ele exerceu diversas ocupações, embora as fontes históricas sobre suas ocupações sejam divergentes. Ele foi informado pelo oráculo de Delfos que era o homem mais sábio do mundo. Essa declaração, que o colocava em um pedestal de sabedoria, o impulsionou a questionar suas próprias crenças e a se dedicar à busca incessante pela verdade. Determinado a aprovar o oráculo errado, Sócrates embarcou em uma nova missão: interrogar aqueles que eram tidos como sábios. Nesse processo, ironicamente, ele comprovou a veracidade do oráculo. Ele era o mais sábio porque reconhecia sua própria ignorância. A maior sabedoria do homem é reconhecer a própria ignorância. Suas ideias, na busca pela sabedoria e pelo autoconhecimento, forjaram uma nova maneira de pensar que ainda nos desafia a questionar e buscar a verdade mesmo após 2 milênios. Apesar de não ter deixado obra escrita, a influência de Sócrates é inegável. Essa busca incansável pela verdade que o impulsionou a desafiar convenções e questionar as ideias estabelecidas fez de Sócrates um ícone da filosofia. Seus discípulos, como Platão e Aristóteles, absorveram seus ensinamentos e os disseminaram por todo o mundo grego. Embora Sócrates seja considerado um dos pilares da filosofia ocidental, o título de pai da filosofia ocidental é atribuído a Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da tradição ocidental. Mas é inegável que, após Sócrates e com seu método de argumentação, tudo mudou. Podemos afirmar que Sócrates foi um dos filósofos mais influentes, pois a partir dele, tudo tomou um novo caminho.
Com Platão, suas ideias foram ainda mais concretizadas e hoje temos o que chamamos de filosofia. O filósofo e matemático britânico Alfred North Whitehead costumava dizer que toda filosofia ocidental são notas de rodapé à obra de Platão. A frase expressa a amplitude dos temas tratados por este grego notável, cuja obra é indissociável da de seu mestre Sócrates. Nosso conhecimento sobre ele vem principalmente dos escritos de seus discípulos, como Platão e Xenofonte. Embora tenha nascido após a morte de Sócrates, Aristóteles menciona Sócrates em vários de seus escritos. Aristófanes, um dramaturgo contemporâneo de Sócrates, o retrata de forma satírica em sua comédia As Nuvens. Vivendo em Atenas em plena efervescência cultural, marcada pela ascensão da democracia e o surgimento de novas ideias, ele se tornou um catalisador de mudanças, inspirando seus discípulos a questionar o mundo ao seu redor e a trilhar o caminho da sabedoria. Sócrates não era um filósofo de gabinete, mas um pensador que vivia em meio ao povo, questionando as crenças e os costumes da época. Podemos ver influência de Sócrates permeia a obra de Platão em diversos aspectos. Platão utilizou o diálogo como ferramenta principal para investigar a verdade, buscando expor as contradições e desvelar os pressupostos ocultos nas crenças comuns, conduzindo o interlocutor a uma compreensão mais profunda da realidade. O método socrático, com sua ênfase no diálogo e na crítica, se torna um modelo para a filosofia platônica. O método socrático, embora tenha raízes em outros filósofos pré-socráticos, é claramente uma ferramenta na filosofia de Platão. Na Apologia de Sócrates, Platão retrata o mestre em um intenso diálogo com seus acusadores, utilizando o método socrático para desconstruir seus argumentos e revelar suas falhas. Essa reconstrução do julgamento de Sócrates demonstra como Platão valorizava o questionamento constante e a busca pela verdade. A busca incansável pela verdade, traço marcante do pensamento socrático, impregna a obra de Platão. Platão, inspirado por Sócrates, desenvolveu a teoria das formas, que representa um mundo ideal e imutável, acessível através da razão. Para Platão, as formas representam o verdadeiro objeto do conhecimento, enquanto o mundo sensível é apenas uma sombra da realidade. A teoria das formas é uma das contribuições mais originais de Platão, e ela demonstra a busca incessante pela verdade que ele compartilhava com Sócrates. Em A República, Platão apresenta a célebre alegoria da caverna, onde prisioneiros acorrentados às sombras são incapazes de enxergar a verdadeira realidade. Através do diálogo e da razão, contudo, eles podem se libertar e ascender ao mundo iluminado das ideias. Essa alegoria, que simboliza a árdua busca pelo conhecimento verdadeiro, é um reflexo da influência socrática em Platão. Platão, assim como Sócrates, conferiu grande importância à ética e à busca pela virtude. Justiça, sabedoria e coragem são valores inegociáveis em sua obra. Para Platão, a virtude é fundamental para uma vida justa e feliz, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Platão elaborou um quadro ético alicerçado nas reflexões de Sócrates, propondo uma visão que valoriza a excelência moral individual e social. Em Górgias, Platão nos apresenta um diálogo instigante entre Sócrates e Cállicles, no qual Sócrates questiona a visão hedonista de Cállicles, defendendo a importância da virtude e da justiça como pilares para uma vida plena e feliz. Essa crítica à busca desenfreada pelo prazer como o bem supremo, alinhada com as ideias socráticas sobre a busca pela virtude, exemplifica a inegável influência do mestre em Platão.
Aristóteles, embora não tenha sido aluno direto de Sócrates, foi profundamente impactado por seu pensamento. Sua vasta obra, que abrange uma miríade de áreas do conhecimento, revela a herança socrática em sua busca pela compreensão da realidade. Aristóteles, porém, diverge de Platão em sua visão da realidade, buscando a verdade através da observação e da análise lógica, em vez de se concentrar em um mundo ideal de formas. Diferentemente de Platão, Aristóteles não se fixou em um mundo ideal de formas, mas voltou-se para a investigação do mundo sensível, buscando desvendar a realidade através da observação meticulosa, da análise rigorosa e da classificação sistemática do conhecimento. A ênfase de Aristóteles na lógica e na observação, pilares de seu pensamento, pode ser entendida como uma tentativa de sistematizar o método socrático, adaptando-o à investigação do mundo natural. Ao buscar compreender a realidade por meio da observação, análise e classificação do conhecimento, Aristóteles desenvolveu uma metodologia própria. Em metafísica, Aristóteles constrói uma lógica formal e uma metodologia para investigar a verdade, inspirado pelo método socrático de questionamento e busca pela definição. Ele se utiliza da análise lógica para desvendar a natureza das coisas, revelando os princípios que as governam. A ética de Aristóteles, que coloca a virtude como o ponto de equilíbrio entre dois extremos, reflete a influência da ética socrática. A busca pela felicidade, através do desenvolvimento das virtudes, é um tema central em ambos os filósofos. No entanto, Aristóteles se afasta de Sócrates na questão da acrasia, falta de autocontrole. Enquanto Sócrates defendia que ninguém erra conscientemente, Aristóteles argumenta que a acrasia é possível, uma vez que as paixões podem, em certas circunstâncias, sobrepujar a razão. Em Ética a Nicômaco, Aristóteles examina a natureza da virtude, propondo que a felicidade reside no desenvolvimento das virtudes morais e intelectuais, conectando-se com a visão socrática de que a busca pela virtude é fundamental para uma vida plena. Vamos entender o significado de acrasia ou acracia. Isso é a mesma coisa que não ter comando sobre si mesmo, e é a ação de uma pessoa que contraria seu melhor juízo sobre o que fazer em determinada situação. Um quebra-cabeça filosófico, apresentado pelo personagem Sócrates no diálogo Protágoras de Platão, é precisamente explicar como a acrasia é possível. Se o sujeito julga que a ação A é a melhor coisa a ser feita, como ele pode fazer outra coisa que não A? O filósofo Donald Davidson vê o problema como a reconciliação da seguinte tríade aparentemente inconsistente. Se um agente acredita que A é melhor do que B, então ele quer fazer A mais do que B. Se um agente quer fazer A mais do que B, então ele fará A ao invés de B, se for fazer uma das duas coisas. Às vezes, um agente age contra seu melhor juízo. Davidson resolve o problema dizendo que, quando uma pessoa age dessa maneira, ela acredita temporariamente que o pior curso de ação é o melhor, porque ela não fez um juízo considerando todas as coisas, mas apenas um juízo baseado em um conjunto menor de considerações possíveis. A preocupação com a política e a busca pelo bem comum, presente na filosofia socrática, também se manifesta na obra de Aristóteles. Ele explora a organização ideal da cidade-estado, propondo um sistema político que promova a justiça e o bem-estar de todos os cidadãos. Em política, Aristóteles discute a organização ideal da cidade-estado, propondo um sistema político que promova a justiça e o bem-estar de todos os cidadãos. Sua preocupação com a justiça social e a busca pela harmonia política se conectam com as reflexões de Sócrates sobre a busca pelo bem comum. A multiplicidade de escolas socráticas é um testemunho da vasta influência de Sócrates e da diversidade de interpretações de seus ensinamentos.
As ideias filosóficas propagadas por Antístenes e Aristipo, por exemplo, se diferenciavam radicalmente. Enquanto o primeiro pregava que a vida boa era alcançada através do autocontrole e da abnegação, o segundo defendia que uma vida de prazer era o único caminho digno de ser trilhado. A maior contribuição de Sócrates para a filosofia foi o redirecionamento do foco das investigações intelectuais. Ele desviou o olhar da ciência física, como a dos pré-socráticos, para o reino abstrato da ética e da moral. Independentemente da diversidade das escolas que se diziam herdeiras de seus ensinamentos, todas elas convergiam para a valorização da moralidade como princípio fundamental. Para finalizar, percebemos com este filotexto que a influência de Sócrates em Platão, Aristóteles e outras escolas filosóficas é inegável. Seu método dialético, seu foco na ética e sua coragem em desafiar convenções sociais cimentaram o pensamento filosófico ocidental de maneira extensa. Não concorda? Em suma, Aristóteles, apesar de reconhecer a importância de Sócrates para a filosofia, apresenta uma crítica substancial ao seu mestre, principalmente na questão da acacia, distinguindo suas próprias ideias daquelas de Platão e Sócrates. Essa análise evidencia as diferentes interpretações e adaptações do pensamento socrático, ressaltando a riqueza e a perenidade de seu legado filosófico. A sombra de Sócrates se estendeu para além de seus discípulos diretos, influenciando escolas posteriores como o estoicismo e o epicurismo, demonstrando o poder duradouro de suas ideias. Quem foi Sócrates e qual foi sua principal contribuição para a filosofia? A. Um matemático que desenvolveu a teoria dos números. B. Um escultor grego que se dedicou à arte. C. Um filósofo que revolucionou o pensamento grego com sua busca pela verdade. D. Um general ateniense que comandou várias guerras. Qual é o método socrático e como ele influenciou Platão? A. Um método de ensino focado na memorização. B. Um método de diálogo crítico para investigar a verdade. C. Uma forma de meditação silenciosa. D. Uma técnica de escrita argumentativa. De que maneira Aristóteles diverge da visão platônica sobre o mundo das formas? A. Ele acreditava nas formas como entidades imutáveis. B. Ele rejeitou completamente a busca pela verdade. C. Ele se focou na observação do mundo sensível, em vez de um mundo ideal. D. Ele acreditava que as formas eram acessíveis apenas pelos sentidos. Como Platão retrata Sócrates na obra Apologia de Sócrates? A. Como um guerreiro que defende Atenas. B. Como um líder político que busca a justiça. C. Como um sábio que desafia seus acusadores em um julgamento. D. Como um crítico de Platão. O que é a acrasia e como Aristóteles difere de Sócrates nesse ponto? A. Acrasia é a capacidade de controlar suas paixões, e Aristóteles concorda com Sócrates. B. Acrasia é a falta de controle sobre si mesmo, e Aristóteles acredita que ela é possível, ao contrário de Sócrates. C. Acrasia é a busca desenfreada por prazer, e Aristóteles nega sua existência. D. Acrasia é o controle sobre as emoções, e Aristóteles a considera mais importante que Sócrates.
Qual é o legado de Sócrates para as escolas filosóficas posteriores? A. Nenhuma escola filosófica foi influenciada por Sócrates. B. Sócrates foi apenas influente no estoicismo. C. Diversas escolas, como o estoicismo e o epicurismo, foram influenciadas por Sócrates. D. Sócrates influenciou apenas Aristóteles e Platão. Como a alegoria da caverna de Platão reflete a influência de Sócrates? A. Mostra Sócrates combatendo guerreiros. B. Reflete a busca pela verdade e o rompimento com ilusões, um traço central no pensamento socrático. C. Descreve a formação de um exército ideal para combater a ignorância. D. Mostra Sócrates em um mundo ideal criado por Platão. Qual a importância da virtude na ética de Platão e Aristóteles? A. Virtude é irrelevante para ambos. B. Ambos colocam a virtude como fundamental para a vida plena e feliz. C. Apenas Platão valoriza a virtude, Aristóteles não. D. Ambos rejeitam a importância da virtude em suas filosofias. Em que obra Aristófanes retrata Sócrates de forma satírica? A. Apologia de Sócrates. B. As Nuvens. C. A República. D. Górgias. Qual a principal diferença entre a busca pela verdade em Sócrates e Aristóteles? A. Sócrates buscava a verdade nas ciências, enquanto Aristóteles focava na matemática. B. Sócrates usava o diálogo, enquanto Aristóteles usava a observação e a lógica. C. Sócrates buscava a verdade na religião, enquanto Aristóteles na política. D. Ambos usavam os mesmos métodos sem diferenças. Como Aristóteles utilizou a lógica formal em sua obra Metafísica? A. Para investigar a verdade através da observação e análise lógica. B. Para rejeitar o método socrático completamente. C. Para descrever eventos históricos. D. Para desenvolver uma teoria matemática. Como o oráculo de Delfos influenciou a filosofia de Sócrates? A. Declarou Sócrates o maior escultor da Grécia. B. O incentivou a abandonar sua filosofia. C. Declarou Sócrates o mais sábio dos homens, o que o impulsionou a buscar a verdade. D. O afastou da busca pela sabedoria. Quem foi Epicuro e como ele se posicionou em relação ao pensamento socrático? A. Um seguidor fiel de Sócrates. B. O único filósofo helenístico que rejeitou o pensamento socrático. C. Um defensor das ideias de Sócrates. D. Um discípulo de Platão que não concordava com Sócrates.
Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, deixe nos comentários abaixo. Obrigado.